Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui nesse bate-papo, né, onde eu vou falar um pouquinho de mim. E eu escolhi, gente, um cantinho todo especial pra mim, que aqui é o meu espaço onde eu atendo as minhas clientes, né, que tem o nome de Cantinho da Beleza. Quem me acompanha nas redes sociais já há algum tempinho já sabe sobre esse meu cantinho aqui, que eu falo que o Cantinho da Beleza, ele me representa totalmente. Bom, gente, eu decidi gravar esse vídeo falando um pouquinho sobre quem é a Silvia Tano, porque assim, muitas pessoas têm chegado nas minhas redes sociais, mas elas não acompanharam a minha trajetória, então elas me seguem, curtem as coisas que eu posto, mas enfim, não sabe como surgiu tudo, quem sou eu, então esse vídeo é para me apresentar, tá bom? Então vamos lá. Como eu já falei, eu sou Silvia Tano, tenho 43 anos, eu sou funcionária pública, tá, gente? Já há 12 anos, mas eu sempre gostei de tudo voltado ao mundo feminino, da beleza, essas coisas, né? Então eu me formei por conta disso, maquiadora profissional, design de sobrancelha e micropigmentadora, tá? Então, gente, eu vou voltar um pouquinho na minha infância para vocês entenderem um pouquinho, sei lá, eu julgo que esse meu gosto por tudo relacionado à beleza tem a ver com a minha infância, porque em nossa família, nós somos em 3 meninas e um menino, os irmãos, e assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, então eu lembro assim da minha infância, minha mãe sempre passando os cremes dela, cuidando do cabelo, da aparência dela. Então, apesar da vida que nós tínhamos, que era uma vida simples, não era nada como hoje, era mais difícil até para você adquirir produtos, as coisas, né, que hoje acaba sendo um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, com as dificuldades assim financeira, mesmo por conta de dinheiro e até pelo fato de ter 4 filhos, tudo, pelo fato também do meu pai não ter na época condições assim, então ele tinha uma casa que a gente começou a construir, então a gente começou a trabalhar muito, fazer tudo, então assim, o dinheiro, digamos assim, era tipo contadinho, sabe? Tinham as coisas assim que eram cruciais para que o dinheiro fosse gasto. Então meu pai se preocupava muito com a nossa educação. Então todos nós conseguimos estudar em colégio particular. Então a gente teve certas coisas que meu pai sempre colocou como prioridade. Mas mesmo assim, minha mãe tinha a forma dela se cuidar, então ela mesmo pintava o cabelo dela em casa, então ela tinha os cremes que ela sempre passava no rosto e sempre tinha aquele cuidado. E minha mãe também, ela costurava, gente, então por isso até que eu aprendi a costurar com ela, porque minha mãe, ela comprava os tecidos pra costurar roupas pra gente, pra cuidar da casa, fazer cortina, essas coisas todas. E por que que eu menciono isso? Porque assim, a minha mãe, ela sempre teve uma preocupação entre a gente, assim, sabe, sempre tá arrumadinho, né, sempre tá todas arrumadas, bonitinhos, então assim, não é porque ela não tinha dinheiro pra tá comprando uma roupa legal, então ela se dispunha a comprar o tecido e fazer essas roupas pra gente. Então desde bebezinho a gente ia crescendo e ela ia fazendo aquelas roupas muito fofas, muito bonitas, entendeu? Então ela tinha esse cuidado, né, de costurar as roupas pra gente, porque era uma forma que ela economizava, mas de manter nós todos arrumados, todos muito, assim, digamos assim, bonitinhos, né? E assim, gente, eu lembro muito disso, desse cuidado dela. Então, eu posso dizer assim que nós crescemos vendo isso, sabe? Vendo ela ser vaidosa, vendo ela se cuidar. E isso eu acho que foi a maior motivação, sabe? A maior motivação. Principalmente porque eu falo assim que cuidar do próximo é um ato de amor. Então, assim, eu me senti muito amada toda a minha vida, né? Porque ela dispunha desse tempo dela pra fazer o melhor pra gente, né? Então eu falo assim que eu fiquei muito encantada com tudo isso. Então eu cresci vendo tudo isso, observando isso e tendo esse mesmo gosto, sabe? Tanto que eu aprendi a costurar com a minha mãe, então hoje eu também faço a mesma coisa que a minha mãe. Não tem mais a necessidade de fazer roupas, né? Porque hoje é tudo tão fácil, né? Então é tudo tão mais tranquilo. Mas assim, gente, eu costuro as minhas cortinas, minhas almofadas, eu tenho um prazer, eu falo que eu sinto prazer de cuidar das minhas coisas, né? E aí,
quando eu fiquei adolescente, eu entrei na adolescência, eu gostava muito de maquiagem. Apesar da minha mãe não se maquiar muito, minha mãe, ela passava um batom, assim, mas assim, não sei, aí eu já tive aquela coisa assim de sempre querer estar arrumadinha e era muito assim, sabe, eu gostava demais da maquiagem, então eu queria estar o tempo todo usando maquiagem, mas como minha mãe não se maquiava muito, ela só passava um batom e pó de arroz, né? Minha mãe usava pó de arroz. Naquele tempo tinha esses negócios daquele de pó de arroz assim. E como eu já tinha aquele gosto por maquiagem e minha mãe não tinha maquiagem, então eu queria comprar algumas maquiagens. E eu era adolescente, nova. E o que eu fazia então? Eu ajuntava todo o dinheiro de lanche que eu ganhava, pegava uma parte, né? Sempre guardava pra estar comprando batom. Na época a gente comprava o tal do Kajal, né? Que era tipo lápis mesmo pra passar no olho. E aí foi assim, eu fui juntando meu dinheiro e comprando as maquiagens. Então eu ia lá, comprava alguma coisa, e aí eu ia passando, ia treinando tudo. E foi muito engraçado porque conforme eu fui tendo uma certa habilidade pra fazer as maquiagens, porque eu queria me maquiar o tempo todo, quando tinha alguma festinha, alguma coisa, eu sempre tava bem maquiadinha e tal. E aí as minhas amigas começaram a me pedir pra maquiar elas também. Falavam, ai Silvia, eu vou na festa, faz uma maquiagem. E eu comecei a fazer maquiagem nas minhas amigas também, né? Então eu fazia maquiagem em mim e elas sempre pediam pra eu fazer maquiagem. E eu amava, gente, fazer maquiagem em mim, nas minhas amigas, era, sabe? Era maravilhoso, não dá pra explicar a sensação que eu tinha, a felicidade. E o mais engraçado, gente, é que eu percebi assim, que quando eu fazia uma maquiagem nelas, e principalmente porque assim, eu já tava acostumada com a maquiagem, entendeu? Porque eu fui progredindo, fazendo a maquiagem minha aos poucos, então era uma coisa que eu gostava, pra mim era muito normal estar maquiada. Mas eu achava engraçado porque quando eu maquiava as minhas amigas, né, então tinha aquele impacto, sabe? Quando eu terminava a maquiagem, que eu falava assim, bom, agora vocês podem se olhar no espelho. E elas sempre ficavam muito impressionadas e aquilo causava um impacto muito grande, sabe? Assim, delas se verem maquiadas, se verem, sabe, com aquela beleza realçada. Então, foi onde eu me apaixonei mais ainda pela maquiagem, porque eu percebi que a maquiagem ela tinha um poder transformador, não só na aparência, mas na questão, sabe, da autoestima. Então, eu percebia que muitas vezes as minhas amigas, sabe, às vezes estava com algum problema, né, na época com os namoradinhos, aquelas coisas todas, ou qualquer problema outro que fosse. E aí, às vezes eu falava, ai, deixa eu maquiar você e tal. Então, quando eu terminava a maquiagem, que elas se observavam, então a reação delas era muito interessante, porque aquilo dava um empoderamento pra elas, sabe? Às vezes elas estavam mó baixo astral, e, sei lá, elas se sentiam mais femininas, sabe? Elas se sentiam mais literalmente empoderadas. E foi aí que eu fui entendendo, sabe, que a maquiagem ela vai muito além da aparência, da beleza, né? É algo que mexe com o espírito, sabe? Que faz você se sentir mais forte, mais capaz, por incrível que pareça. Então foi quando eu decidi fazer um curso mesmo, entendeu? Pra trabalhar profissionalmente. E no curso não foi diferente, entendeu? As reações sempre eram as mesmas. E com as minhas clientes também. Só que quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, a diferença era o seguinte, né? Quem procurava o meu trabalho já estava habituado com maquiagem, né? Então, diferente lá na adolescência. Só que aí, qual que era o diferencial? Muitas das minhas clientes já tinham tido experiências com outras maquiadoras, né? E o que eu achei interessante é porque, assim, quando elas vinham fazer maquiagem comigo, né? Que elas já tinham tido outras experiências, o impacto do meu trabalho era muito grande nelas também, né? Porque elas sempre falavam, nossa, eu nunca fiz uma maquiagem tão bonita assim, fico impressionada com o seu trabalho, então aquilo me engrandeceu mais ainda.
porque aí, além de ter feito esse trabalho, né, de autoestima com algumas pessoas que não estavam acostumadas a se maquiar, eu consegui superar expectativas de muitas das minhas clientes que já estavam habituadas à maquiagem, entendeu? E assim, gente, depois disso, da maquiagem, aí veio o design de sobrancelha, veio a micropigmentação, e eu tenho procurado crescer a cada dia, aprender novas técnicas, novos trabalhos, entendeu? Porque é aquilo que eu falo, trabalhar com a beleza da mulher, não, para mim não é só uma questão externa. Eu percebi que com os meus trabalhos eu consigo tocar o interior dessas mulheres, entendeu? Sei lá, é despertar, sabe? É um despertar. Eu percebo que o meu trabalho algumas vezes faz com que as mulheres despertem aquela. Sabe, tem muitas mulheres que elas são tímidas, elas não querem parecer vulgar, né? Por questão da sociedade, então ela acha que certas coisas que vai fazer às vezes vai, né, parecer com vulgaridade, então elas são um pouco reprimidas, entendeu? Algumas mulheres. E, e eu falo que quando eu comecei a trabalhar com esse ramo da beleza, eu percebi que aconteceram algumas mudanças, entendeu? Com algumas mulheres, de empoderamento, sabe? De se preparar, de sentir que tá preparada quando vai para aquela entrevista de emprego, sabe? De ter a autoestima literalmente elevada. Então eu falo, gente, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu tenho extrema paixão. Como eu falei pra vocês, eu sou funcionária pública, então eu já tenho a minha renda, mas e eu falo que eu tenho uma dupla jornada de trabalho, porque às vezes eu saio do meu trabalho e venho pro cantinho da beleza pra trabalhar, mas eu me sinto muito realizada, porque eu falo assim, eu brinco com as minhas clientes, às vezes eu falo, gente, olha, eu faria o que eu tô fazendo pra vocês de graça, porque eu amo mesmo, amo mesmo, e pra mim é uma terapia, eu falo que é terapêutico, entendeu? É terapêutico cuidar das minhas divas, que eu chamo as minhas clientes de divas, eu amo cuidar das minhas divas, e principalmente porque entre as mulheres existe muita rivalidade, né? Aquela coisa de, eu tenho que me destacar mais, eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que não sei o quê, então tem muita rivalidade. E assim, eu fico muito feliz de poder dividir, compartilhar, né? Que eu falo que é um talento, eu falo que é um talento o meu trabalho, porque eu vejo assim as minhas mãos produzirem uma mudança nas pessoas, tanto física quanto espiritual. Então, eu falo que é um dom que Deus me deu. E até me emociona porque realmente é algo que eu faço com a maior felicidade. E porque, sinceramente, eu quero ver muitas mulheres, sabe, confiando nelas mesmas, superando as dificuldades que elas passam na vida, porque às vezes você passa um término de um relacionamento e é muito difícil você se reerguer, né? Ou de uma perca de um trabalho, enfim, são várias coisas na vida, né? E eu percebi que quando você eleva a autoestima de uma mulher, né, você consegue fazer ela ser uma vitoriosa. Porque às vezes ela só precisa de um empurrãozinho, né? E que a autoestima, quando você lida com a beleza, essa beleza ela tem um poder muito grande de dar uma força que impulsiona para que essa mulher consiga seguir em frente, se sinta mais segura, para que ela se sinta mais empoderada, para sair de relacionamentos abusivos, sabe? Para se libertar, para literalmente voar.
Então, gente, isso é um pouquinho do que eu faço e eu tenho extremamente um amor muito grande e eu uso as minhas redes sociais para mostrar que toda mulher pode sempre fazer o melhor para ela mesma, entendeu? E tem assim muitas mulheres que elas se deixam subjugar, né? Então, eu fico muito feliz todos os dias de criar conteúdo no Instagram, de mostrar, e eu quero cada dia mais trazer mais coisas e mostrar mulheres, sejam felizes, sejam vocês, sabe? Tenham autonomia das suas vidas, entendeu? Tome as rédeas da sua vida. Não deixa que a opinião de ninguém te coloque para baixo. Então essa é a minha intenção, tá bom? Gente, essa sou eu, um pouquinho aqui da minha história para vocês, tá? Ó, um beijo para todos vocês e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, desse vídeo que eu preparei com o maior carinho para vocês me conhecerem um pouquinho mais, tá? Gente, tchau, meus amores. Obrigada por participar desse bate-papo aqui, tá? Tchau, gente!